Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel D'Amito, sou da Sage Networks. O tema dessa palestra é por que você deveria dar mais importância ao IPv6. E quando eu digo mais importância, isso não significa que as pessoas todas não deem importância ao IPv6. Né? A gente tem até uma razoável adoção do IPv6 no Brasil, se comparado a alguns outros países, mas essa adoção, as pessoas não dão a devida importância. Então, você compra um trânsito IP, como o Ayub acabou de falar, ele às vezes tem 3 upstreams, está conectado a 5 IX diferentes, mas ele só tem 2 upstreams com IPv6, né? Ou então ele não troca tráfego em alguns IX em IPv6, só em IPv4. Então ele dá uma certa importância ao IPv6, mas não dá importância devida, né? Falando de ISP, às vezes o ISP... ele entrega IPv6 para o usuário final, mas ele só tem regras de ACLs para IPv4. Para IPv6 ele não tem. Né? Então, o motivo dessa palestra é mostrar por que vocês e nós, como comunidade, deveríamos dar mais importância ao IPv6. Né? Eu sou da Sage Networks, é uma empresa de consultoria que presta serviço para sistemas autônomos e outras empresas, né, usuários finais. Os nossos principais serviços são roteamento, IPv6, segurança e estratégias e planos de contingência contra ataques DDoS, né? Entre outros serviços, mas esses são os principais. Bom, então, começando pelo básico, né, sobre alguns motivos disso, no IPv4, a gente tem cerca de 4 bilhões de endereços, contra 340 decilhões de endereços em IPv6, tá? Isso é óbvio que todo mundo sabe, é uma diferença muito gritante na quantidade de IPs. Continuando com as coisas óbvias que todo mundo já sabe, primeiro ponto, IPv6, para o IPv6 não é necessário o uso do CGNAT. Por quê? O CGNAT ele é feito para suprir a falta de endereços IPv4. Em IPv6 a gente não tem falta de endereços IPs, né? Então, um dos primeiros motivos é que no IPv6 a gente não precisa de CGNAT. Outro motivo é que um único /32 que um sistema autônomo costuma receber normalmente do seu NIR é suficiente para dar IPs para toda a humanidade, para todos os habitantes do planeta Terra, na verdade alguns milhares para cada habitante do planeta Terra, para essa e para todas as próximas gerações. O que um único ISP tem é suficiente para isso. E se alguém conseguir a proeza de acabar, pode pedir mais, porque a gente só está usando 1/3 de todos os IPv6 disponíveis no mundo, né? E aí uma coisa que foi falada aqui num desses dias de palestra, é que o IPv6 ele é mais barato do que o IPv4. Você usar IPv6 na sua rede, torna a sua rede muito mais barata do que se você usar apenas IPv4. E por quê? Existem 2 motivos principais para isso. O primeiro é a diminuição de recursos com CGNAT. E o segundo motivo é a diminuição de recursos, né, de equipamentos, recursos computacionais, devido à redução da taxa de pacotes por segundo, que eu vou explicar um pouquinho melhor daqui para frente. Tá? Mas quando a gente fala isso, que o IPv6 ele é mais barato, algumas pessoas duvidam, algumas pessoas acham que isso é sensacionalismo, ou então é um argumento vazio, para tentar convencer de uma ideia, de um idealismo, mas não. Né? Então, para quem duvida, a gente fez um estudo de caso em um dos nossos clientes, na DMC Telecom. Nós pegamos um POP deles, na cidade de Guarulhos, um POP pequeno, e nesse POP, quase 100% de todos os assinantes têm IPv6. A taxa está aí entre 90% e 95% dos assinantes com IPv6. E como é que nós fizemos esses testes? Tá? A gente fez um comparativo, a gente deixou um final de semana sem IPv6 e no outro final de semana com IPv6. Tá? E a gente começou a fazer algumas coletas. Um pequeno disclaimer, o tempo de coleta que nós fizemos foi bastante curto, tá? Mas em 48 horas a gente conseguiu coletar as métricas, né? Nós monitoramos isso com os ABICs e com Grafana, e aí a gente extraiu os valores médios, né, a diferença de alguns dados da rede antes e depois do IPv6. Quais dados foram esses que nós coletamos? A quantidade, o tráfego total no equipamento que faz o CGNAT na rede,
esse daqui é um dos gráficos. Nós monitoramos a quantidade de pacotes por segundo no roteador de borda desse provedor. E nós também monitoramos o CPU, o consumo de CPU, desse equipamento que faz o NAT Server na rede. E esses foram os resultados que nós tivemos. Esses valores são médios, tá? Não é um valor de um período específico, não é de pico. É o valor médio aferido nas 48 horas com e nas 48 horas sem IPv6. E aí a gente começa pela taxa de pacotes por segundo na rede. No roteador de borda, desculpa. A gente teve sem IPv6 cerca de 1.046.000 pacotes por segundo, enquanto que com IPv6 nós tivemos 965.000 pacotes por segundo. O CPU do NAT Server, que estava em cerca de 3%, 3,07%, caiu para 1,84%. E o tráfego no equipamento que faz o NAT Server caiu de 830 megas por segundo para 525. Olhando os números brutamente, como a gente olhou no slide anterior, não parece uma diferença muito grande. Mas se a gente for olhar percentuais, a gente vê que são diferenças muito significativas. Tá? E por que a gente compara em percentual? Porque se a gente olhar número bruto, a gente vai estar olhando para o presente ou para um período muito curto. Quando a gente olha um percentual, a gente consegue fazer estudos e estatísticas para saber quais serão os próximos upgrades que a gente vai ter que fazer nessa rede. Então, vejam só, o CPU do equipamento do NAT Server caiu cerca de 40%. O tráfego nesse equipamento caiu 36,79%. E a taxa de pacotes por segundo na borda caiu 7,79%. Esses 7,79% representa 81.000 pacotes por segundo. Gente, 81.000 pacotes por segundo é muita coisa. Eu não sei se vocês têm alguma noção, se vocês costumam observar isso na rede de vocês, mas 81.000 pacotes por segundo é uma quantidade bastante significativa. É uma quantidade bastante relevante. Tá? E aí uma dúvida que sempre surge é por que a quantidade de pacotes por segundo reduziu? E por dois motivos. Os cabeçalhos no IPv6, eles costumam ser menores do que os cabeçalhos no IPv4. Para quem não entende, né, todo pacote ele é formado por cabeçalho por payload. Né? O cabeçalho são os dados de controle daquele pacote, de onde ele vem, para onde ele vai, com qual protocolo da camada de transporte ele deve ser transmitido. E o payload é onde estão os dados úteis. Se a gente fosse fazer uma analogia com uma carta, o que está dentro da carta é o meu payload, a carga útil de informação, e o cabeçalho, o remetente, destinatário, CEP, complemento. Então, no IPv4, a gente tem cabeçalhos que variam entre 20 e 40 bytes. E no IPv6, todos os cabeçalhos têm o tamanho de 40 bytes. Estatisticamente, a gente pode ter cabeçalhos em IPv4 que são menores do que IPv6, mas estatisticamente o cabeçalho do IPv6 costuma ser, na média, menor do que o IPv4. Né? Então, esse é um dos motivos pelo qual a quantidade de pacotes por segundo reduziu. E o segundo item é a diminuição da fragmentação de pacotes por segundo por causa de dois recursos do IPv6, que é o PMTUD e a ativação do Jumbo Frame na rede. Tá aí, né, para quem não entendeu aquele lance da camiseta que a gente fez, a importância disso, o Jumbo Frame ajudou a reduzir a taxa de pacotes por segundo nessa rede. Tá? E aí, para vocês entenderem isso que eu falei do cabeçalho, aqui, à esquerda de vocês, a gente tem um exemplo de um cabeçalho em IPv4, e aqui nós temos um exemplo de um cabeçalho em IPv6. Então, vários campos do cabeçalho do IPv4, eles deixaram de existir, né, ou foram agregados em outros, né, e o cabeçalho do IPv6 ele é de fato menor. Ele é até mais simples. Né, para quem está estudando a nível técnico, a nível superior, ou para alguma certificação, no IPv6 é até mais fácil de entender, de aprender algumas coisas. Né, alguns recursos eles foram enxutos no IPv6, se comparado com o IPv4. Sobre o PMTUD que eu expliquei para vocês, é o seguinte. Existe esse recurso chamado PFMTU Discovery. No IPv4, esse recurso ele existe, mas ele não é mandatório.
então não são todas as aplicações que suportam, né, não são todos os dispositivos que suportam, enquanto que no IPv6 isso é mandatório. Inclusive, isso é um motivo pelo qual a gente nunca deve bloquear ping em IPv6, né, não qualquer tipo de ping. Né. Como é que funciona isso no IPv6? Não é o objetivo dessa palestra explicar o funcionamento do PMTUD, mas basicamente no IPv6, o MTU de um pacote ele pode ser dinamicamente ajustado de acordo com o tamanho do caminho. Então, enquanto que no IPv4, na maioria das coisas, nós trabalhamos com MTU cravado, né, em 1.500 bytes, mesmo, às vezes você tem um circuito, né, um caminho fim a fim, que suporta, por exemplo, 6.000 bytes. E geralmente no IPv4, mesmo que esse caminho seja elevado, que é o que nós chamamos de jumbo frame, nós trafegamos a 1.500 bytes. E no IPv6, isso pode ser dinamicamente ajustado de acordo com o tamanho daquele circuito. Então, se aquele circuito suporta 6.000 bytes, o IPv6 tem a capacidade nativa de ajustar os pacotes para que eles sejam transmitidos naquele determinado tamanho. Ok? Ok. Eu expliquei, muito legal. Mostrei para vocês o percentual de redução. Mas o que é que isso muda na minha vida? O que isso, na prática, influencia? A primeira coisa é que é o seguinte, de acordo com o nosso planejamento, a gente teria que fazer um upgrade daquele equipamento que faz o NAT Server daqui a um ano aproximadamente. Tá? Isso considerando a taxa de crescimento média do provedor nos últimos meses, a gente especulou que esse equipamento teria que ser trocado em aproximadamente um ano. Só que a gente conseguiu adiar em um ano esse upgrade. Tá? Então, a gente não vai precisar fazer esse upgrade agora. Vai demorar pelo menos um ano a mais. E segunda coisa, a gente tinha um switch de borda nessa rede também, que o upgrade dele também vai ser adiado. Como o switch não costuma ter uma capacidade pequena de transmissão de pacotes por segundo, não dá para calcular quanto tempo exatamente, né? Porque pacote por segundo é uma quantidade muito grande suportada pelo switch, mas ele certamente também foi adiado. O que nós medimos foi do NAT Server, do equipamento que faz o NAT. E aí, se a gente começar a ver isso em dinheiro, se a gente for falar em dinheiro, o que isso significa? Como eu falei para vocês, esse é um POP pequeno, o equipamento que faz o NAT Server nessa rede é uma CCR. Né? E quando a gente fosse fazer o upgrade, a próxima seria essa, uma CCR 1036, que custa aproximadamente R$7.000. Tá? Se a gente pegar esse dinheiro economizado e investirmos em equipamentos para ativação de clientes finais na fibra ótica, nós conseguimos ativar cerca de 30 clientes novos com esse valor. Tá? E com esse valor, se a gente considerar o ticket médio de R$70, nós conseguimos ter uma renda de R$25.200 por ano. Tá? Ou seja, se nós pegarmos essa economia de R$7.000, né, reinvestimos ela em ativação de clientes, a gente consegue aumentar a renda do provedor em até R$25.200 por ano. E o que isso significa, pessoal? Isso daqui significa, para muitos, o sonho da Hilux branca. Para quem não entende isso, né, principalmente para quem não é daqui do Brasil, aqui é uma coisa cultural, um pouco difícil de explicar, mas aqui no Brasil existe uma taxa muito grande de provedores, de donos de provedores que têm o sonho da famigerada Hilux branca. Né? E o primeiro passo, né, para você ter essa Hilux branca é implementar IPv6. E eu estou mostrando para vocês como é que a gente consegue a Hilux branca adotando IPv6 na rede. Olha só, por que isso? O que a gente consegue fazer com R$25.000 por ano? No primeiro ano, a gente consegue, se a gente reinvestir esse dinheiro, a gente consegue ter um crescimento de renda exponencial, ativando 107 novos clientes. Em 2 anos, se nós juntarmos esse dinheiro, a gente consegue comprar um Juniper MX80 com licença para cerca de 8.000 clientes PPPoE. Tá? E se a gente juntar esse dinheiro por 3 anos, a gente consegue comprar a Hilux branca 2.7 SRV, automática, 2015 usada, mas já é Hilux branca. Né? Então, apesar disso ter um tom de brincadeira, esses valores são todos sérios, são todos reais. Tá? Eu fiz essas cotações, nós fizemos essas métricas, aferimos isso e, inclusive, pesquisamos o valor da Hilux. Bom, será que a gente consegue comprar uma Hilux com isso? Né? Se a gente colocar IPv6, em quanto tempo a gente consegue a Hilux? Né? Não que seja o caso deles necessariamente, mas eu acho que muitos aqui, né, ou que estão assistindo, devem ter esse objetivo também.
alguns outros benefícios do IPv6. Tá? Principalmente quem trabalha com meio enterprise, né, seja consultor, ou sejam profissionais de rede que trabalham no meio corporativo, vocês já devem ter passado pela experiência de ter que juntar duas redes. Então, você pega uma filial, pega uma outra filial, que ambas não eram interligadas antes, e você tem que interligar essas duas redes. O que acontece? Se não houve um planejamento de IP anterior, se essa junção das redes não foi pensada anteriormente, é muito comum ocorrer conflito de IPs. Falando de IPv4, então você está usando o range 10 alguma coisa, 10.000/20, por exemplo, numa rede, e na outra você usa um pedaço também. Isso causa uma duplicidade de IPs no IPv4, e você vai ter que refazer todo o planejamento de uma dessas redes, pelo menos, para evitar essa duplicidade. No IPv6, existe uma RFC, que é a 4193, né? Que ela explica uma metodologia para você criar um planejamento de IPv6 privado, para que isso não ocorra. Então, se você seguir essa metodologia, você vai ter endereços IPs privados únicos em cada uma dessas redes. Isso é uma peculiaridade do IPv6. Obviamente, isso daqui eu estou falando do meio enterprise, por quê? Quando a gente está falando de trânsito internet, o ideal é que nós não tenhamos IPs privados de enlace para rotear, né, dos nossos clientes sentido a internet e vice-versa. Mas nos meios que não precisa ser provido acesso à internet, nós podemos usar IPv6 privados, e usando essa RFC, a gente tem a certeza de que não teremos duplicidade de endereços. Um outro benefício, e que também não é tão óbvio, é que você pode fazer troubleshooting na rede LAN dos seus clientes. Isso aí agora para quem é provedor de internet. Então, uma queixa muito recorrente é de um cliente que está com algum problema, está com a latência alta, perdendo pacotes. E aí, como é que a gente tem que fazer, né, para separar se o problema está na rede local dele ou se está no CPE? Muitas das vezes, a única alternativa que resta é mandar um técnico até lá, o que gera custo, né, custo operacional, custo logístico, financeiro para a empresa. E com o IPv6, como cada device tem um único endereço IPv6 público, né, dentro daquela rede dele, você consegue fazer o troubleshoot. Então, você consegue, por exemplo, de dentro do teu NOC, sem precisar se locomover, fazer um teste de ping para o CPE e ver se há perda de pacotes. Se não há, você pode testar os dispositivos individualmente. E havendo perda de pacotes para apenas um dispositivo, você já consegue saber que o problema não é a rede do cliente, mas sim a conexão daquele dispositivo. Às vezes é um desktop com uma placa de rede ruim, é um celular no fim da sua vida útil. Então, esse é um outro benefício do IPv6, que ele não é tão óbvio, nem todo mundo saca, mas é um benefício muito grande. Tá? E aí, uma pergunta que sempre surge, ok, e se eu não adotar IPv6? Acontece duas coisas. O primeiro, a sua internet vai ser pior. Tá? O seu concorrente que tem IPv4 e IPv6, e você tendo só IPv4, a sua internet ela é muito inferior à do seu concorrente. Por quê? Isso serve até como redundância. Se você tiver uma falha massiva na tua rede, sofrer um ataque DDoS, por exemplo, você tem ainda o IPv6 como um segundo protocolo para navegar na tua rede. E muita coisa vai funcionar em IPv6. Enquanto quem tem só IPv4 não tem essa redundância e não usufrui dos outros benefícios que o IPv6 traz. Tá? Esse é o primeiro motivo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que, se você não adotar IPv6, não só os seus clientes vão ser prejudicados, como você vai estar ajudando, você vai estar atrapalhando na evolução de toda a internet. Você não vai estar só prejudicando os seus clientes ou só a tua própria empresa, mas quando você faz isso, você atrapalha o desenvolvimento de toda a internet. Então, isso não é uma questão só técnica, uma questão financeira, isso é uma questão moral e ética também. Tá? Principalmente quando se trata de provedor de conteúdo. Provedor de conteúdo que não adota IPv6 traz um grande déficit para toda a internet. Recentemente, nós tivemos duas experiências, né, a comunidade da Internet Unida, uma com um sistema de chamados que não adotava IPv6 de forma alguma, e mesmo insistindo, eles diziam que não iam implementar, não tinham prazo para isso, não estavam preocupados com isso. Resultado, nós retaliamos e nós deixamos de utilizá-lo. Simples, e é isso que todo mundo deveria fazer. Equipamento, sistema, software sem suporte a IPv6 é equipamento legado e não deve ser comprado. Tá? E aí nós também tivemos um outro case muito bacana de uma empresa brasileira, e aí eu até gostaria de mencioná-la publicamente, que é a HostHP, uma empresa que faz hospedagem, que passou a adotar IPv6 nos seus planos. Então, se vocês quiserem usar uma empresa
né, que tem um trânsito de qualidade, que se preocupa com a evolução da internet e que tem suporte a IPv6, recomendo. Pesquisem pela Host HP. Uma das poucas empresas brasileiras de hospedagem, né, que se preocuparam com isso, enquanto outras muito grandes, como a HostGator, por exemplo, ainda, mesmo sendo uma empresa tão grande, não adotou IPv6. E eu falo publicamente, assim como nós falamos em redes sociais para eles e reportamos oficialmente, vocês não suportam IPv6, vocês atrapalham, eu tenho que manter o IPv4 por mais tempo na minha rede por causa de vocês, né? Então, basicamente, o recado que eu tinha para passar para vocês era esse hoje. Tem um tempo agora para perguntas. Eu gostaria... me perdoem, antes disso, eu esqueci que tem mais alguns slides, peço desculpas. Se quiserem, podem já se posicionar, que estão acabando os slides aqui. Uma coisa importante, os novos ASNs, em breve, não terão mais IPv4, ok? Então, no máximo, aí no comecinho do ano que vem, provavelmente, novos sistemas autônomos só terão IPv6. O que isso implica? Muitas empresas passarão a vender serviços apenas em IPv6, né, e não mais em IPv4. Como já existem algumas empresas hoje de hospedagem que vendem planos mais baratos com apenas IPv6. Tá? Então, isso é uma preocupação importante. E agora sim, gostaria de abrir o tempo para vocês perguntarem. Rubens Kiel. Só um comentário da questão aí de V4, V6. Depois que acabarem os V4, cuja data no modelo de previsão do LACNIC atualmente está junho de 2020, vai ter uma fila para quem quiser esperar recursos recuperados. Mas essa fila vai ter as mesmas regras da alocação atual, que são só para novos entrantes. Então, vai ter um conta-gotas aí de IPv4 pingando. Então, assim, não configurem filtros fixos de IPv4 a partir de junho de 2020, só porque acabou. Não, tem recuperação de IP e tal. Mas a pergunta que a gente recebeu online foi da Vanessa Mello, que ela ficou preocupada com a questão lá de métrica de pacotes, lá para adoção de IPv6, porque ela cita, por exemplo, a PSN, né, PlayStation Network, que ainda não tem IPv6, e que se diminui muito o consumo para essas pessoas, ela não conseguiria acessar a PSN, por exemplo. Então, se o pacotes por segundo é estritamente entre a IB com e sem IPv6, ou só uma amostra geral dos clientes para subir o IPv6 e sem IPv6, a preocupação dela é ter um embasamento sólido aí para defender esse argumento. Então, o que ela quer saber é sobre eu não sei se eu entendi direito. Se a metodologia, como foi a metodologia que usamos para aferir esses dados? É mais ou menos isso? Sim. Basicamente, a gente considerou pacotes por segundo ao total na rede. Ao total, IPv4 mais IPv6, toda a taxa de pacotes por segundo na rede. Não é que pacotes sumiram ou deixaram de existir. É que, na verdade, vamos fazer uma analogia que você precisa carregar várias coisas numa mala. Se você tiver apenas uma mala pequena, você precisa fazer mais viagens. Você vai levar os mesmos dados, só que você tem que carregar mais malas, fazer mais viagens. E quando os seus pacotes são maiores, você consegue transmitir a mesma quantidade de informação em menos pacotes, como se a gente tivesse uma mala muito maior, onde nela eu conseguisse fazer menos viagem, ou apenas uma viagem só para carregar tudo o que eu preciso. E eu acho que vocês acham que era isso? Sim, acho que sim. Vamos fazer um de cada lado aí. Pode ir, Ayub. Posso ir? Eu sou Ayub, da Novacor. Parabéns pela palestra. Obrigado porque você vendeu IPv6. Você consegue demonstrar por números que não é um capricho, não é uma moda, não é algo que pode estadiar, envolve cifras e cifras falam por si. Então, você está dizendo para a gente que quem não adota IPv6, além de todos os outros problemas, está perdendo dinheiro. Então, muito parabéns pela sua fala. A segunda parte do elogio vem agora uma lembrança. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto, não sei se você lembra, num escritório que tinha um caminho físico diferente para IPv4 e um caminho físico diferente para IPv6. E o caminho do V4 caiu durante um dia inteiro e só no final do expediente, você percebeu que alguma coisa não abriu? Esse site não abriu. A gente levou assim, quase 6, 8 horas trabalhando, eu e você juntos no mesmo escritório, para perceber que não tinha V4. Isso foi o quê? Uns 3 anos atrás, mais ou menos, né? Então, já faz bastante tempo que é possível você ter internet somente IPv6 e, em alguns casos, você quer perceber que você está sem V4.
E, por fim, uma pergunta. Você falou sobre o Jumbo Frame, um dos grandes trunfos tecnológicos que o IPv6 faz é permitir a disseminação do Jumbo Frame pela internet, né? O permitude dele permite que a gente consiga configurar os enlaces para emitir os maiores sem qualquer preocupação. Mas eu queria que você pudesse compartilhar conosco assim, por que é importante o Jumbo Frame, o que você enxerga, por que essa tecnologia, assim como você vendeu o IPv6, como você venderia o Jumbo Frame? Por que é importante a gente olhar para a internet pensando em Jumbo Frame e como que o IPv6 favorece isso? Obrigado. Ok. Bom, aquela analogia que eu fiz anteriormente da mala é mais ou menos isso, né? A gente consegue, se a gente puder... Bom, primeira coisa, o maior limitador de capacidade operacional dos equipamentos, de recursos computacionais, não é a banda em si, é a quantidade de pacotes por segundo que ali trafegam. Então, é muito normal você olhar em datasheet e você não vai ver, né? Geralmente você vê que as portas têm a densidade de 1, 10, 40 gigas, mas a capacidade do equipamento como um todo você vê em pacotes por segundo. Então, a taxa de pacotes por segundo é o que limita um hardware. A única limitação de hardware é essa quantidade de pacotes por segundo. Então, quando a gente consegue ter um caminho maior, se a gente tem caminho maior, a gente consegue transportar por esse caminho maior pacotes maiores e, como consequência, a gente transmite a mesma quantidade, menos pacotes, para levar e trazer a mesma quantidade de informações. Então, seria mais ou menos, fazendo uma analogia, imagina um chuveiro que sai pouca água. Você vai demorar mais para tomar o seu banho, né? Enquanto que se você tiver um chuveiro que sai muita água, você toma um banho muito mais rápido, aproveita o seu tempo muito melhor, né? Continua cuidando da sua vida. É mais ou menos essa analogia. Então, quando você consegue habilitar Jumbo Frame, né? Ou seja, um MTU de Layer 2 maior, esse caminho, quando ele é elevado, você consegue transmitir pacotes maiores e carregar a mesma quantidade de informação em menos pacotes. Obrigado. Eu que agradeço. André Dias, da Extra Networks. Em primeiro lugar, quero te agradecer pela palestra, principalmente por estar auxiliando a disseminação do IPv6 no país, por quanto isso é de extrema relevância. Primeiro, quero fazer uma afirmação, trazer uma informação relevante. Como são tabelas de roteamento diferentes, sendo assim, você pode utilizar de engenharia de tráfego facilmente em caso de manipulação, caso você precisa que jogue mais tráfego para uma operadora ou outra, assim como já é feito com o IPv4, porém de forma independente. Isso facilita muito em casos de gargalo e etc. Uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Nós, como administradores de redes, nos preocupamos muito com a disseminação do IPv6 no país. Porém, nós vemos uma dificuldade muito grande relacionada a conteúdo. Você citou a HostGator, nós temos outras empresas como o TomTicket, que cansamos de abrir chamado com eles, eles não se importaram, nem deram previsão sobre nada. Nós temos a Sony, que eles chegaram a dizer uma previsão, se não tem nada, de 2020, em relação à PSN, e temos diversos outros conteúdos. A minha pergunta é o seguinte: em primeiro lugar, quem que deve se preocupar atualmente com a implementação de IPv6? Obviamente, ambos têm que se preocupar, mas quem está mais atrás hoje nesse ponto? E a segunda pergunta seria, o que nós, como administradores de redes, podemos fazer para auxiliar esses conteúdos à disseminação de IPv6? Obrigado. Quando você pergunta quem está mais atrás, você quer dizer, comparando quem que não tá se preocupando? O que está impedindo Okay. o IPv6 a ser, de fato, um protocolo que tem um maior tráfego na internet, no âmbito geral hoje? Ok. Boa culpa são dos provedores de internet, obviamente. A culpa ela é bem dividida. Então, todo mundo tem uma parcela de culpa grande nisso. Mas eu acho que uma das boas formas de a gente começar a levar isso mais a sério é quando os problemas se tornarem mais recorrentes e nós começarmos a apontar o IPv6 como solução. E não mais CGNAT, não tirar mais bloco, não pedir mais bloco para a operadora. Não, você está com problema de NAT, não tem mais IP para fazer NAT, não vamos arranjar mais IPv4, a gente vai colocar IPv6. Então, essa é a primeira coisa. A gente não deve apontar mais outras soluções, a não ser IPv6 em alguns casos. E outra coisa, eu acho que os usuários finais, se houvesse uma conscientização do usuário final, o que é muito utópico, é difícil, aí seria muito mais fácil, porque o gamer que vai comprar o PlayStation 4, a partir do momento que ele descobrir que o Xbox é muito melhor do que o PlayStation 4 a nível de rede, porque ele tem IPv6, e deixar de cair, quando isso se reduz em dinheiro, quando isso se traduz em dinheiro,
aí as coisas ficam mais tangíveis. É por isso que eu quis mostrar hoje, né, como financeiramente o IPv6 é mais atraente, entendeu? Então, é causando rombo no caixa das empresas e isso que faz com que elas se apressem. Obrigado. Wesley Correia, Telecom e Treinamentos. Parabéns pela sua apresentação. Realmente, nós estamos precisando que cada vez mais pessoas mostrem a importância do IPv6 e a importância de acelerar essa implementação do IPv6. Eu sei que não é o escopo da sua apresentação, mas eu queria fazer uma pergunta curiosa, né? Que é uma coisa que nós ouvimos muito falar e nós que somos da área de engenharia de redes sabemos e determinamos isso como um mito, e eu quero ajudar a enterrar esse mito aqui agora. Você teve algum relato do seu cliente, de clientes dele que tiveram problema na hora que implantou IPv6? Porque muita gente fala assim, eu botei IPv6, liguei hoje e pipocou a obrigação no meu suporte, todo mundo reclamou isso, que aquilo. Eu considero isso como mito, várias outras pessoas consideram isso como mito. Você teve algum tipo de reporte desse tipo por parte do seu cliente? Sempre tenho, e a maioria é o EPM, é o estresse pós-mudança. Então, toda vez que muda alguma coisa na rede, às vezes as queixas continuam, a quantidade de queixas continua igual, mas aí o suporte está com tanto receio que ele começa a associar todo o problema àquela nova coisa que foi implementada ou mudada na rede. Então, esse é o estresse pós-mudança. Foi só você botar a mão que parou de funcionar, né? Então você mexeu no BGP, o PPP aí caiu, sabe? Coisas que não são correlatas, mas as pessoas associam. Existem alguns pouquíssimos problemas. O único que eu consigo me lembrar é em relação ao Bradesco Empresas. E aí a gente Esse aí já é velho já. E aí a gente resolve isso muito fácil, colocando o bloco do Bradesco em black hole, que nem a gente tem 1000 outros problemas no IPv4, o único que eu me lembro é esse. No IPv4 eu lembro de problema de geolocalização, eu lembro de problema de blacklist, eu lembro de problema de DDoS, no IPv6 eu só lembro de um problema, que é o Bradesco Empresa, que não aceita ICMP e por causa disso você tem problema de MTU. Só colocou o bloco deles na black hole e resolveu o problema. Obrigado. Eu que agradeço. Inclusive, eu gostaria de agradecer. O Wesley é uma das pessoas que me inspiraram muito na questão do IPv6. Inclusive, a próxima palestra dele vai ser sobre esse assunto também, uma das formas de fazer a migração de IPv4 para IPv6. Ele é um cara que merece reconhecimento nessa área muito grande. Vamos ali do lado esquerdo. Caio Fratelli, primeiro eu gostaria de parabenizar aí a palestra bacana. Eu gostaria de saber o que você acha de empresas que cobram para implantar IPv6, para entregar IPv6 para o seu cliente. Como a gente já teve relatos, por exemplo, do AS 6735 cobrando para implementar IPv6, no caso, com o produto, né? Eles só dão IPv6 para quem, no GPON, para quem comprar o produto deles de IPv4 fixo. Isso é um exemplo, tem vários que fazem dessa forma, né? Cobram a mais para te entregar um IPv6, ou você tem que ter um produto que tem IP fixo para ter um IPv6, você não tem como ter dual stack se o teu produto for dinâmico. Eu acho empresas bobinhas, não sei nem como descrever, porque assim, além de ser um problema técnico, que não faz, é uma coisa que tecnicamente é um defeito, né? Então, se a gente for olhar à luz da lei, do Código de Defesa do Consumidor, todo produto ou serviço vendido, ele deve ter suporte aos padrões atuais de qualidade, né? E a gente sabe que o protocolo atual é IPv6. Então, para começar, no âmbito jurídico e legal, isso é um defeito no produto. E a pessoa já poderia se queixar aí, que você está vendendo um produto um produto que não é adequado para o mercado, para o que ele se propõe. Segundo, que eu falo que é uma empresa bobinha, porque além de ela ter um defeito técnico, ela tem um problema financeiro também, porque essa questão de custos também se traduz para eles da mesma forma que se traduz em toda a cadeia de produto e serviço. Então, eu tenho um pouco de dó, não é outra coisa, é um pouco de dó, porque não é uma coisa que não tem como explicar, né? É um pouco difícil de explicar isso daí. Pessoal, a discussão está super boa. Eu vou passar só para o Rubens a próxima, porque nós estamos 11 minutos adiantados e nosso tempo aqui é super rígido para desocupar. Okay? Rubens. Pergunta do Peço Ellison. desculpas aí, mas estamos atrasados. Pergunta do Ellison Tomé. Ele pergunta como você tem feito nos seus cases para ter mais do que um roteador Wi-Fi na casa do cliente, já que o padrão de entrega é um BAS56 e deveria usar o prefix delegation. E alguns, se não a maioria, não funciona direito esta feature. Ok. Assim, existem soluções mais difíceis, como você rotear para dentro da casa do assinante o IPv6, são soluções um pouco mais difíceis. Eu até sugeriria, para discutir isso mais profundo, abrir uma thread na GTER. Forma simples de resolver isso. Deixa um dos roteadores em bridge,
e o outro roteador, né, realmente, se for PPPoE, discando o PPPoE, recebendo o prefixo do DHCP-PD e entregando na LAN. Essa é a forma fácil, é a forma que as pessoas resolvem isso na rede de acesso. Tem outras alternativas, mas são difíceis, são um pouco complicadas, e às vezes até exigiria automações e tudo mais, né? Mas é isso. O Daniel vai ficar aí o dia inteiro com a gente amanhã, mas vocês podem conversar bastante com eles aí. Eu peço desculpas aí por continuar. Muito obrigado, Daniel. Obrigado.